Leitura bíblica de Gênesis capítulo 1, 26 a 30, depois o capítulo 2, de 15 a 17. Abra sua Bíblia, nós vamos fazer essa leitura responsivamente. Gênesis capítulo 1, de 26 a 30. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Capítulo 2, os irmãos leem o verso 15. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Então, a nossa lição de hoje, como o título já disse, desafio da obediência. O homem foi criado para cumprir, para obedecer, para servir a Deus. E essa lição fala sobre qual é esse desafio, qual seria a responsabilidade do homem. E também relata como ele reagiu. Nós já sabemos que o homem reagiu muito mal, e assim pecando veio a queda. Então na introdução diz: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e ao fazê-lo concedeu ao homem grandes privilégios e responsabilidades. E cada ato de Deus em nosso favor ressalta a necessidade humana de responder com amor obediente ao Criador. Então nós vamos ver aí essas responsabilidades que Deus colocou nos primeiros homens e como eles romperam elas. A lição vai tratar de uma forma usada na teologia, com esse termo aí, mandatos, mandatos criacionais. E eles são mandato espiritual, mandato social e mandato cultural. Então é só o nome aí que é meio estranho, mas é fácil a gente entender, né? Mandato espiritual é a nossa relação espiritual com Deus. Social é o que nós temos de responsabilidade para com o nosso próximo. E o mandato cultural é em relação à própria vida, os trabalhos que nós fazemos, as questões do cultivo, da terra, da natureza e tudo mais. Se os irmãos perceberam, isso está na leitura que nós fizemos, né? Criou o homem, fez que ele pudesse procriar e assim cuidar dos animais, cuidar da terra. E aí nós vemos esses mandatos aqui. Então, ponto 1 tem esse título: os mandatos criacionais. Deus concedeu ao homem domínio sobre
a terra, os animais, as plantas, e colocou no jardim com toda a sorte de árvores frutíferas. Isso é uma demonstração clara do seu amor, né? Só mesmo a criação já é uma demonstração clara do amor. Deus poderia fazer tantas outras coisas, Ele resolveu nos criar. Então o homem, ele é muito privilegiado. E não simplesmente concedeu ao homem a vida e disse, vai, faça o que você quiser, mas deu responsabilidades, que também faz parte desse amor de Deus. Aqui diz, todos esses cuidados e bênçãos se contemplavam com uma série de propósitos que dava sentido à humanidade e que se expressavam em relacionamentos de amor à vida, os que chamamos de mandatos criacionais. Então Deus não só criou o homem, mas deu sentido à vida do homem. Deus não é igual um pai que cria um filho e fala, agora filho, vai e viva a sua vida. Não, Deus fala, vai e viva conforme eu ensinei. Quando a gente também fala para um filho, vai e viva a sua vida, a gente quer que ele viva de acordo com Deus, né? E Deus nos deu a oportunidade de ensinar os nossos filhos enquanto nós temos ele na nossa casa. Vamos lá então, o mandato espiritual. O mandato espiritual diz respeito ao relacionamento de amor e vida do homem com Deus, que nada mais é do que uma resposta à bênção da criação, a ser de Deus, ser criados por Deus. Como você não vai ter esse sentimento de gratidão a quem te criou, né? A nossa ligação com Deus é muito grande. Como a gente vai ver, ela foi quebrada por causa do pecado, mas a nossa ligação desde o início com Deus é muito grande. Então, o que é esse mandato espiritual? Ponto 1. O homem tinha o dever de reconhecer esta relação. Lembra que hoje na mensagem que está no boletim, em determinado momento, o autor aqui, MacDuck, ele diz sobre essa necessidade de se curvar perante Deus e não achar que ele era alguém que tinha justiça própria, que tinha virtude própria, que tem dom natural, que é o que acontece com o homem. É muito fácil você esquecer que depende de Deus, que você foi criado por Deus e que tudo que você tem, que você é, não é uma virtude sua. Olha, eu enxerga muito bem porque Deus te criou com visão e Deus preservou a sua visão. E tudo que nós temos e somos, então, o mandato espiritual, em primeiro lugar, diz a respeito disso, de reconhecermos essa relação com Deus. Lembrar que tudo o que nós temos, ou tudo que vem na nossa vida como potencial, qualidades, aqui ele fala toda a glória e grandeza que o cercava, está falando de Adão, e também nós, isso vem de Deus. E sim, irmãos, o homem é cercado de glória e grandeza, só que a gente não pode dar essa glória para o homem. Glória a gente dá a Deus. Quando a gente vê o que o homem é capaz de fazer, né? Quanto conhecimento, mas esse homem somos nós, né? Não é só o outro que é capaz, que é inteligente. Todos nós temos essa capacidade. Uns desenvolvem uma área, outros desenvolvem outras. Mas tudo é privilégio da aliança com Deus, de ser criados por Deus, de experimentar essa presença de Deus. A lição daqui para baixo, ela vai dar exemplos bíblicos a respeito dessa questão, né, da lembrança, da necessidade de lembrar que Deus é quem cria, que Deus é quem ama, que Deus é quem salva. De tudo que nós temos é privilégio da aliança. Então tem uma passagem aqui, Deuteronômio 7, de 6 a 8. A
porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Que privilégio esse, não? Ser escolhido entre todos os povos. Mas aí vem a questão. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Então percebe, de repente você fala, Deus me escolheu, eu sou privilegiado. Mas deve ser porque Ele viu, né, a belezura que eu sou, como eu sou importante. Não. Já pensou Deus falar assim, olha, eu te escolhi, mas você era o piorzinho de todos. Mas eu te escolhi, porque eu quis, eu te amei. Essa é a ideia que a gente tem que ter muitas vezes, irmãos, de privilégio. Acabamos de ler a passagem de Lucas. Lucas ficou surpreso. O que ele disse? Obrigado, Senhor, eu merecia mesmo uma rede cheia de peixes. Não, ele disse, afasta de mim, sou pecador. Olha o reconhecimento de Lucas. Mas Deus quis chamá-lo, e eu vos farei pescadores de homens. Eu te chamei. E aqui a sequência do versículo vai falar sobre isso. Eu chamei porque você era numeroso, maior, mas porque eu amava. E eu os amava. E para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou da mão poderosa e vos resgatou da casa de servidão do poder de Faraó, para cumprir a promessa de Deus. Deus cumprindo a sua promessa em nos salvar. Deus prometeu nos salvar, para que pudéssemos servi-lo. Aí tem mais uma passagem de Jeremias, quando Jeremias, como diz aqui, exortou o sábio, o forte e o rico a não se gloriarem naquilo que tinham, mas em conhecerem o Senhor e os seus atributos. Eu vou colocar a maioria dos versículos ali, a gente não vai ler todos os versículos, são muitos versículos, mas a gente vai lendo alguns pedaços. E essa é uma passagem muito conhecida, né? Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecerem, e saber que eu sou o Senhor. Basicamente ele está dizendo em reconhecer que se você é sábio, se você é rico, se você é forte, é porque você tem isso do Senhor. Reconhecer que nós temos do Senhor. 1 Coríntios 1:31. Aqueles que se vangloriavam, Paulo disse, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Ele está quase que repetindo o profeta Jeremias, né? Ainda Paulo em 1 Coríntios 4:7, pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglories? Como se o não tiveras recebido. Fato, né, irmãos? Fato. Tudo o que nós temos e nós somos é mais um motivo que nós temos para glorificar a Deus, para agradecer a Deus dia a dia. Então esse é o ponto 1 aqui, do mandato espiritual, que diz, o homem tinha o dever de reconhecer esta relação. Ponto 2, este fundamental reconhecimento da relação criador-criatura vem acompanhado de uma atitude uma atitude de maravilhamento com Deus e seu poder e de alegria e gratidão pelas suas obras. É aí que leva o homem à adoração. Ele traz aqui a ideia de que depois da criação, no 7º dia aparece lá que Deus o santificou.
relatando como se esse dia fosse um tempo de adoração, um tempo de descanso, de comunhão e adoração. Temos agora outros relatos. Ao longo do Pentateuco, vemos com frequência ações de louvor que expressam esses maravilhamentos. Os patriarcas costumavam levantar altares para celebrar as promessas e as ações do Senhor em seu favor. Tem várias citações aqui. Depois fala de Moisés. Quando Deus firmou com Moisés, um acordo, Deus encontrou com Moisés e afirmou que a prova do envio do libertador é que o povo serviria ao Senhor no Monte Horebe. Êxodo 3, 12. Então, se a gente ler lá a passagem de Êxodo 3, é aquela passagem que começa dizendo: certamente vi tua aflição. Então Deus falando, vi a aflição do meu povo e venho aqui para acudir. E ele vai chamar Moisés, para que seja este que vai interceder, que vai trabalhar pelo povo. E a prova, aqui diz, a prova que o povo serviria, versículo 12, seria o povo servindo a Deus no deserto. Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. E o que aconteceu está relatado no 4:31. Ou seja, a comprovação do que Deus disse a Moisés lá no seu chamado, está aqui comprovado no 4:31. E o povo creu, e tendo ouvido o Senhor, que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. E aí temos vários exemplos aqui na lição. Um outro exemplo é Êxodo 15, depois de atravessar o Mar Vermelho, ver-se livre do exército de Faraó, encontramos aqui o povo adorando ao Senhor. 15, de 1 a 21, eu coloquei aqui de 1 a 4, olha, quando diz: entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram: cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação, este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é o homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no Mar Vermelho. Repare que faz parte do mandato espiritual esse reconhecimento de que todas as coisas que nós temos e somos vêm de Deus, e faz parte desse mandato espiritual adorar a Deus, se alegrar com Deus, dar glória a Deus por todas essas coisas. Isso é muito difícil, irmãos. A gente vê muitas pessoas que têm conquistas, falar dos outros, mas incluindo nós mesmos, que até tem um glória a Deus no meio, mas muitas vezes o ressaltar é: olha como ele é inteligente, olha como ele conseguiu vencer, trabalhou duro, e trabalhou, e venceu. Mas por quê? Gente, se não é por Deus, a gente nem levanta da cama, a gente não tem condição de estudar, a gente não tem condição de trabalhar, a gente não tem inteligência, tudo vem de Deus. E aí, quando é para dar glória, infelizmente, às vezes a gente dá glória ao homem. Olha o vitorioso, olha aqueles irmãos lá são tão importantes, olha aquela cidade, olha isso, olha aquilo. Não basta dizer: eu sei que Deus está por trás de tudo. Não basta dizer isso. A gente tem que estar um aleluia, um glória a Deus mesmo, para todas as coisas que nós temos e recebemos.
O quanto nós já adoramos a Deus por essa manhã, por estarmos aqui. Não é verdade? Às vezes a gente é um pouco tímido, né? Eu sei que o presbiteriano, a gente não tem essa expressão, né? Eu mesmo não tenho, ficar gritando e pulando, né? Mas isso não significa que eu não tenho gratidão no meu coração. A gente pode ter gratidão e não precisa gritar, falar, expressar, mas precisa ter esse sentimento de gratidão diariamente por tudo que nós temos e somos. E é isso que eles falavam, né? O Senhor é o homem de guerra, não é eu venci, não, é o Senhor venceu, porque tudo que eu tenho é porque eu recebi. E como que se eu recebi, eu vou dar glórias, ou eu vou fazer ou falar de uma forma que eu não tenha tido recebido? Vou voltar aqui, esse versículo acho que é um dos mais importantes aqui, né? Paulo falando aos Coríntios, 1 Coríntios 4:7. O que é que te faz sobressair? Seu dinheiro, sua inteligência? Não, Deus. E o que tens tu que não tenhas recebido? Não, eu não recebi, eu trabalhei. Não, mas se você trabalhou, você conseguiu de alguma forma, né? Deus, amigos, quem te deu emprego? Como que acontece? E se recebestes, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? Como se vangloriar? Você pode pensar no mais rico empresário. Se ele tem todas aquelas coisas, é porque alguém compra o produto dele. Se todo mundo parar de comprar, de comer, sei lá, de seguir aquela empresa lá, o que vai acontecer com ela? Ela vai falir. Então ninguém tem se não tem recebido. O investimento nosso é Deus, porque é Ele quem nos sustenta em todas as coisas. Aqui temos João 4:23. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então o que Deus quer de nós, no sentido do mandato espiritual, é esse reconhecimento de que nós somos de Deus, e tudo que nós temos vem de Deus. E como que a gente demonstra esse reconhecimento? Adorando a Deus, nos voltando mais para Deus. E aí a gente vê muitas vezes o homem, no lugar de adorar a Deus, ele não tem tempo. Vou abrir mais uma empresa, vou fazer mais um curso, vou estudar mais. Não, vamos orar? Não posso. Vamos estudar a Bíblia? Não tenho tempo. Então olha que incoerência muitas vezes nós vivemos. Deus dá os recursos, e o homem com os recursos, ao invés de utilizar na obra, vou abrir uma grande empresa, né? Já pensou Lucas lá? Senhor, o Senhor me chamou para ser pescador de homem, mas com tanto peixe que eu tenho agora, eu vou abrir uma indústria, que vou vender peixe. O Senhor me ajuda todo dia, não é? O que eu falei agora? Eu estou falando Lucas desde o começo, né? Tá bom, é o relato de Lucas e Pedro, obrigado. E Pedro fala, né? Vou vender peixe. E olha que não seria a atitude de muitos de nós? Deus está abençoando, é para que eu fique mais rico. Deus está me dando saúde, é para que eu vou tirar umas férias e desfrutar aí a natureza, passear. E tudo isso é importante, tudo isso é bom, tudo é válido. Mas a gente não pode esquecer de adorar a Deus, de servir a Deus. O ponto 3 já é a ligação dos outros dois mandatos. Então, vamos tentar decorar esse aqui, irmãos. A gente está falando na lição que existe mandatos criacionais, certo? Foi uma forma que Deus colocou na nossa vida para ordenar, dar uma ordem, dar sentido à vida do homem. Deus simplesmente não colocou o homem, Ele colocou propósito na vida do homem. E como que esse propósito se estabelece na vida do homem? Através desses mandatos. Quais são? Espiritual,
social e cultural. Então, nós falamos do mandato espiritual, e agora a ligação aqui no 3 é com os outros 2 mandatos. Finalmente, a relação criador-criatura conduziria a uma atitude de obediência e serviço. Então, se você tem um mandato espiritual, você adora a Deus e isso te leva ao serviço, através dos outros 2 mandatos, social e cultural. Mais importante mandamento do Éden era não comer da árvore, mas não era o único. Existiam outros deveres que Deus estabeleceu ao homem que o cumprisse, que era o mandato social e cultural. Mandato social. O homem foi criado também num relacionamento de amor e vida com o próximo. Gênesis 1, 27, Deus criou o homem e em seguida a mulher. Não é bom que o homem viva só. Esse vínculo se manifesta em unidade e dependência mútua. Ou seja, o mandato de Deus de multiplicar e crescer e multiplicar, já está inserido nessa questão que nós não viveríamos sozinhos, ninguém vive sozinho. O homem precisou de uma auxiliadora. Depois eles tiveram filhos, e esta família foi chamada, foi separada para servir a Deus. E assim você vai percebendo que esse mandato social vai se estendendo em relação a vivermos em comum, a nos tornarmos uma igreja que adora a Deus juntos, em comum no sentido de pregar o evangelho, de levar a mensagem a outras pessoas. Isso tudo faz parte do mandato social. Geramos filhos, temos responsabilidades de gerar pelos nossos filhos. Desde o nascimento, o homem experimenta a sua fragilidade e dependência. Já passou pela sua cabeça de viver só? Passa pela nossa cabeça. Mas isso é possível? Não é. Vamos supor que você é milionário, ou você tem um dinheiro a mais e falando, vou viver só. Em um momento você vai precisar das pessoas. E quando eu falo precisar, não é só do mercado de coisas, não. É precisar de alguém. Você vai ter que pagar uma cuidadora para ficar lá com você. Ninguém pode viver sozinho. Nós somos criados para vivermos juntos. Vivermos juntos em amor, o amor mútuo que sempre precisa existir entre nós. Então faz parte do mandato social, não é suportar o próximo, não, é convivência, viver junto em amor. Que diz, não por acaso que ao chamar Abraão, Deus lhe promete dar uma descendência e fazer dela uma grande nação. Nesse chamado de Abraão, recebeu a ordem de ser uma bênção, aí fala, abençoaria todos os que o abençoassem. Amaldiçoaria todos os que o amaldiçoassem. Mas está aqui ligando essa ideia de relação. Esse precioso laço de amor e vida une o povo de Deus e o move a levar o evangelho da graça a todas as nações. É o que nós já falamos. Vamos ver exemplos agora. No Egito, Deus abençoou os filhos de Israel e eles se multiplicaram grandemente. O registro de Moisés é um forte eco da criação. Gênesis 1, 28 é o texto da criação. Deus abençoou, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Percebe-se que nesses versículos já estão os 2 mandatos, o social e o cultural.
O cumprimento de Gênesis 1 a gente vê em Êxodo 1:7. Os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito, se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. A família, identificada aqui em Êxodo 3:6, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E aí a gente percebe na Bíblia várias passagens falando sobre relacionamento e amor, que é a base do mandato social, né? Como eu acabei de dizer, não se relacionar apenas, não suportar apenas, mas viver em amor. Levítico 19:18, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa passagem às vezes parece que é somente do Novo Testamento, né? Mas no Novo Testamento ela foi citada. Levítico foi citado no Novo Testamento. Várias passagens acontece isso, acontece dessa forma. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Que poderíamos dizer que é um resumo, né, de tudo. Quando você fala ame como a ti mesmo, aí está inserido que você deve perdoar, né? Você perdoa a si mesmo, que você deve cuidar. Você cuida de você, da comida, dorme, acorda. Você, em relação a você mesmo, né? Você tenta prosseguir, tenta crescer, e assim por diante. Amar ao próximo como a si mesmo. E aí tem na revista sobre a questão dos pais, dever honrar aos pais, preservar a vida e os bens alheios, né, no cuidado do próximo. Vida conjugal, compromisso com o pobre, a viúva, o órfão, o estrangeiro, que está lá em Deuteronômio 14:29. Todos esses compromissos faziam de Israel uma nação como nenhuma outra. Eles não foram abandonados no restante da história do povo. Davi registrou que é bom e agradável viver unidos os irmãos. Nosso Senhor Jesus afirmou que os seus discípulos seriam reconhecidos pelo amor uns aos outros. Paulo afirmou que o amor ao outro é a única dívida que não conseguimos pagar. João deixou claro que quem não ama seu irmão não pode amar a Deus. Então esse é o mandato social. Vamos para o terceiro? Mandato cultural. Deus estabeleceu um relacionamento de amor e vida entre o homem e o restante da criação. Essa ideia de domínio sobre as coisas criadas. Domínio sobre os animais, sobre as plantas, sobre as coisas. Deveriam alimentar-se dos frutos, com eles alimentar os animais. E aí que fala de Adão, né? Especificamente Deus deu a missão de Adão de cultivar e guardar o jardim, dar nomes aos animais. E esse domínio é o fundamento do trabalho, das profissões, da ciência, das artes. Então, tudo que a gente vê no mundo, os trabalhos, o que se desenvolve, é um mandato de Deus. Nós trabalhamos, nós ajudamos na sociedade de alguma forma, porque isso faz parte de como eu fui criado. Eu fui criado para ter essa relação espiritual com Deus, para reconhecer que eu venho dele, para reconhecer e adorar a Deus. Eu fui criado com Deus nesse objetivo de amar ao próximo, de estar com o próximo,
também eu fui criado com o objetivo de servir, no sentido de auxiliar, de trabalhar, de desempenhar algum papel na sociedade. Paulo descreveu esse compromisso como fazer tudo para a glória de Deus. E repare então, quando Paulo diz faça tudo para a glória de Deus, é lembrar que o que a gente faz é uma forma de dar glória a Deus. Lembra nos estudos até que nós estamos fazendo em 1 Pedro, que quando você trabalha, quando você respeita o seu patrão, tudo que a gente faz é porque é como ao Senhor. Então nós estamos fazendo para Deus. Seja o nosso trabalho um dia que não estiver tão alegre, né? Está achando chato aquele trabalho, mas você fala, não, isso aqui faz parte da minha obrigação em relação a Deus. Eu preciso continuar, eu preciso servir, eu preciso me desenvolver. Eu não posso trabalhar relaxadamente, porque eu estou fazendo para Deus. Meu patrão é Deus. Ah, meu patrão não tá olhando. Não, o patrão Deus está vendo tudo como você está fazendo. Por isso a gente tem que trabalhar e não roubar, a gente tem que cuidar das coisas. Servir a Deus. Exemplos novamente, Noé. Deus deu habilidades para que ele pudesse construir a arca. Falando da construção do tabernáculo, Deus deu habilidades a Bezalel, a Oliabe e a outros homens, né, que conseguiram seguir as instruções de Deus. Quando a gente vê uma construção, né, por exemplo, essa igreja, que habilidade que Deus dá a um homem para construir, né? O construtor, né? Manda eu fazer uma parede para ver como sai, né? Mas Deus deu habilidade para alguém fazer aquilo, para que aquilo seja algo que sirva à sociedade, o mandato social. Cultural, né, irmãos? Cultural e social é parecido. Se eu falar errado, aí vocês me ajudam. Mandato cultural. Depois ele fala aqui na lição sobre a questão militar. Interessante isso, né? Que o povo de Deus, eles eram pessoas que guerreavam. A gente há pouco leu Moisés falando, homem de guerra é Jeová, o Senhor é o homem da guerra. Porque Deus capacitou os exércitos. Temos lá Josué, né? Lutando lá em Jericó. E a gente percebe que, por mais que Deus vinha e dava uma ajudinha, vamos dizer assim, né? Deus destruiu o inimigo, mas havia um exército armado, havia força, havia esforço militar, havia base para isso. E por último aqui, a lição diz que Jesus nos ensina a orar pelo pão. De uma certa forma, está falando sobre esse mandato cultural, né? Como o sentido de estarmos comendo, vestindo, sobre as nossas necessidades que nós temos. Vamos dar um respiro então? Até aqui, se não houvesse o ponto 2, seria uma maravilha. Deus criou o homem, esse homem tem o mandato espiritual, reconhece que ele é criado por Deus, que ele deve adorar a Deus, ele tem o mandato social, e aí ele vive em amor, procriar, ter uma família unida, abençoada, e assim o mandato cultural, trabalha, constrói, e essas famílias vão habitando na terra. Mas veio o pecado. E o que o pecado fez? Ele vai destruir cada um desses problemas. Olha, rapidamente. Em relação à adoração, ela foi quebrada. Em relação ao amor, ao mandato social, nós percebemos que a sociedade vive em briga, né? Ódio, separações, em relação ao próprio mandato cultural. Acertei? O terceiro, o homem vive também destruindo a natureza, ao invés de fazer as construções para o bem, criar armas e bombas e tal, prejudicando uns aos outros. E é mais ou menos isso que a gente vai ver nesse ponto 2 inteiro, que eu, de certa forma, antecipei. Aqui diz que esse compromisso no qual Deus criou o homem,
se expressava resumidamente numa única ordem: a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E esse morrerás aqui implica em queda, em destruição de todas essas coisas que eram perfeitas antes. Irmãos, se alguém quiser nos ajudar, o microfone está aqui, pertinho, está aqui na frente. Aqui. A Denise acho que passou até um paninho com álcool nele. Tá? Ponto 2, então, pecado original. Atender a essa proibição demonstrava a fidelidade. Qual proibição? Da árvore do conhecimento do bem e do mal? Não comerás. Atender a essa proibição demonstrava a fidelidade do homem ao seu Criador. Reconhecia os limites da autoridade de Adão, que Adão possuía sobre a criação. Deixava claro que Deus era o Senhor, Rei e de todas as coisas, e que a sua vontade era o que estabelecia o bem e o mal. Atender esse convite, ou essa ordem de Deus, era uma clara expressão do cumprimento do mandato espiritual. Eu creio que eu devo seguir o meu Deus. Mas é a história que nós conhecemos, né? Instigada pela serpente, a mulher, que deveria ser a auxiliadora do homem, em sua missão de honrar e glorificar a Deus, toma do fruto proibido, come e o dá ao homem. Repare aqui, olha o mandato social. A auxiliadora vai ser alguém que vai ajudar e abençoar o marido. No momento em que Eva come, a primeira coisa que ela deixa de ser é auxiliadora. No lugar de ajudar, ela vai dar o fruto para o marido comer. E é quebra total do mandato, né? E aí o que acontece? O mandato social é quebrado. Se o espiritual foi quebrado, porque desobedeceu a Deus, o social é quebrado. Esse vínculo de amor e dependência foi se transformando em rebelião. O homem já não tinha mais essa presença de Deus, já não estava tranquilo na presença de Deus. Se esconde. O homem e a mulher que era para viver juntos, estavam nus e não sabiam, agora têm vergonha um do outro, se afastam um do outro. E aqui vai falar na lição sobre muitas outras coisas que aconteceram. Gênesis 11, de 1 a 9, a Torre de Babel. Não era para o homem se reunir para fazer o bem? Agora eles se reúnem para criar uma torre, para chegar a Deus. Um outro exemplo, bezerro de ouro. O povo de Israel também se uniu para confeccionar e adorar o bezerro de ouro. Depois fala desobedecer a Deus diante do relatório dos espias. E um dos piores, né? A união do homem para matar Jesus. O que era normal e natural para o homem se unir para fazer o bem, é o que a gente vê hoje, né? Se une para fazer o mal. Aqueles que deveriam ser uma autoridade para fazer o bem, se unem para fazer o mal. Quantas vezes a gente vê casos de polícias corruptas, de policiais corruptos, de políticos, de tantos outros, né? Agentes de saúde, né? Hoje está tão em evidência, é difícil fazer alguma coisa escondido, né? Mas quantas vezes a gente viu aquela vergonha da pessoa fazer de conta que ia vacinar uma pessoa e não vacinava, e guardava aquela vacina, sabe lá para fazer o quê? Para vender? Para doar para a família? A gente vê história de médicos que
contrataram familiares, né, para dar vacina. A mãe virou secretária, gente que nunca tinha trabalhado na medicina. Não estou julgando aqui A, B, C, né? Não estou falando mal de policial, mal de político, mal de médico. Eu estou falando que em qualquer lugar da sociedade onde que o homem foi criado por Deus para fazer o bem, existe lá um grupo que vai fazer o mal. Até na igreja, não? Quantas pessoas se unem aí para criar uma igreja com pastores e líderes que estão ali para enriquecer, para explorar o próximo. Em todo lugar. Quando cedeu à tentação, a humanidade quebrou o mandato cultural, sujeitando-se à serpente quando deveria governá-la. Também tomou para si um bem que não lhe pertencia. Com isso trouxe para toda a terra uma maldição. E aí vai falar aqui do mandato cultural. A gente estava falando há pouco do mandato social, né? Do mandato cultural é tudo misturado, né, irmãos? Por isso que eu não gosto muito desses termos, que às vezes a gente acaba, o que é para ajudar atrapalha. Mas o mandato cultural, ou seja, a terra era para cuidar da terra, mas era mais fácil cuidar da terra antes do pecado, porque agora a terra vai vir e vai ter espinhos, abrolhos. Incontáveis perturbações na natureza. A gente vê aí terremotos, tufões e coisas. Você acha que Deus criou a terra para viver desse jeito? Não, mas o homem, às vezes, constrói em lugares que não deveria. E sim, existe toda essa desestabilização do mundo, do planeta, pela própria forma como o homem tem vivido. Com isso trouxe para a terra uma maldição, e aí é que a gente viu há pouco. O pecado original demonstrou desconfiança nos propósitos de Deus em dar-lhes o mandamento e falta de fé na palavra de Deus, que anunciava a morte vinculada a esse evento. A questão do pecado, né, irmãos? Precisa ser muito corajoso para pecar, porque Deus fala, se você pecar, você vai morrer. Aí você fala, não, eu vou pecar. Deus tinha falado claramente com Adão e Eva: dia que pecares, certamente morrerás. Isso não vai dar certo, isso não vai dar bom. É o que Deus fala conosco, né? Olha, faça assim, viva assim, ande assim, porque se você pecar, não vai dar certo. Você vai trazer problemas, vai trazer dificuldades. E a gente tem que pedir misericórdia. Ó Deus, não nos deixes cair em tentação, porque nós somos tentados exatamente a fazer aquilo que Deus fala, que se você fizer isso, vai dar ruim. E aí a gente é tentado a fazer aquilo. O pecado demonstra então essa desconfiança em Deus. Parece que eu não acredito em Deus. Parece que eu não acredito na palavra de Deus, nos propósitos de Deus. Falta fé. Se você viver dessa forma, você vai ser abençoado. Falta fé, então eu não acredito. Porque eu acho, não, Senhor, mas espera aí, eu vou dar um jeitinho aqui, porque aí é mais rápido, né? Eu vou te tomar essa via aqui. Ao invés de se unirem para servirem a Deus e desfrutarem de suas bênçãos, homem e mulher desobedeceram ao comando divino e colocaram a perder os vínculos de amor e vida com que tinham sido criados. Aqui, de certa forma, eu já falei, né? Que homem e mulher perderam seus vínculos. Agora se envergonhavam um do outro e tiveram medo de Deus. Estavam sujeitos a distorções violentas em seus relacionamentos e a crescentes dores ao gerarem filhos. Já pensou, mulheres, não precisava de ter dor para gerar filhos? Agora tem que ter dor, não é? A terra fora amaldiçoada e o sustento do homem só viria por meio de suor e fadiga. Expulsos do jardim, do Éden, o destino do homem é morrer, tornar ao pó de onde veio. E agora, irmãos, alguém quer nos ajudar antes da gente concluir? Quando a gente lê uma lição como essa,
a gente pensa, você sabe que o mundo está até mais ou menos, né? Porque se a gente, sem essa visão bíblica, a gente olha para o mundo e fala, nossa, que caos, que problema, que dificuldade. A Bíblia já disse isso. Nunca nós encontramos na Bíblia dizendo, não, a terra será um paraíso, o homem vai amar ao seu próximo. Todas as instituições vão ser maravilhosas. Nunca mais vai ter inflação, né? A gasolina não vai subir mais. Não tem isso em lugar nenhum. A Bíblia fala que o homem viverá e será ganancioso. A gente vê que muitos problemas que a gente tem é por ganância do homem. Tem umas coisas que a gente para para pensar e nunca, não é do meu ramo, né? Não entendo, mas por que o carro não é elétrico e tem um painel solar em cima lá, que você põe o carro no sol, ele abastece e você anda? Por que tem que pagar gasolina, né? Tem umas coisas assim que você... Por que depende de certas coisas? E aí a gente vai pensando que esse mundo é bem complicado mesmo. Nem vou falar porque quem tem que pagar tanto imposto, né? Porque é outra coisa estranha, né? Você compra uma coisa, tem que pagar imposto para não sei quem, para que esse imposto vai para onde, para quem fazer o quê. Nós vivemos num mundo bem complicadinho. Alguém quer nos ajudar? Está friozinho hoje? Fique à vontade, tá, irmãos? Se quiser falar, pode falar. A gente já vai terminando aqui. Conclusão. Fomos criados para experimentar vínculos cheios de amor, de vida com Deus, uns com os outros e com a criação. Esses vínculos foram constituídos de benefícios e responsabilidades. Desde a desobediência de Adão, vemos que o pecado e a morte se instalaram com toda a força no ser humano. Não há lei ou esforço pessoal ou social que nos faça deixar de ser pecadores. E aí entra a questão, irmãos, olha, isso aqui é a parte importante. Somente a obra redentora de Deus, realizada plenamente por Jesus Cristo, pode nos livrar dessa antiga escravidão. Eu, como cristão, eu devo conhecer como eu fui criado, com que propósito eu fui criado. Embora eu não consiga cumprir 100%, mas a minha vida, baseada na obra redentora de Jesus, deve seguir e buscar. Seguir o mandato espiritual, social e cultural. Eu devo sempre adorar a Deus, reconhecer que tudo vem de Deus. Eu devo amar o meu próximo e eu devo culturalmente trabalhar e viver em sociedade. Diz aqui, não há lei ou esforço pessoal, não é por força pessoal. Ah, mas eu não consigo fazer o bem. Então você prova que você é ser humano, pecador como todos os outros. O que você precisa? De Jesus. Aí a gente volta à nossa mensagem da devocional. Mas sob a tua palavra. Quarta-feira passada nós falamos de relacionamento, a mensagem que pode falar. E a gente está discutindo, a gente está perdendo a paciência. Ah, mas eu não consigo. Mas não desista. Em Jesus, busque melhorar. Busque amar mais o seu próximo como a ti mesmo. A respeitar as pessoas. Não há lei, não há esforço que nos faça deixar de ser pecadores. Somente a obra redentora de Deus, realizada plenamente por Jesus Cristo, pode nos livrar dessa antiga escravidão. Nós não falamos, nós somos libertos da escravidão, do pecado.
Por isso que nós buscamos a Deus, para que Deus nos abençoe. A gente não se conforme com este século, não viva como esse século, mas continue buscando transformação, a verdade. Eu creio, nós cremos que essa semana pode ser mais abençoada, deve ser mais abençoada do que a anterior. Quantos anos de crente você tem? 19. E aí, o que melhorou do ano 5 para o 10, para o 12? Continua o mesminho. Está errado, né? Está errado, né, irmão? Não adianta. Se a gente não tomar essa atitude de buscar a mudança e crer na possibilidade da mudança, que diz, no Evangelho somos reconciliados com Deus, nossos pecados são perdoados e somos transformados em novas criaturas, servos da justiça pelo Espírito Santo. Então, pelo Espírito Santo de Deus, nós podemos ser transformados. Certo? Cremos nisso? Muito bom. Aplicação. Qual a qualidade de relacionamento com Deus e com os outros e com a criação suas ações demonstram? São perguntas pessoais, irmãos. A obediência à palavra de Deus tem caracterizado sua vida? Você tem andado nos caminhos da desobediência de Adão ou na obediência de Cristo? Esse questionamento, né, é uma necessidade constante, né, o autoexame, o perceber, né, porque você só vai mudar alguma coisa se você encontrar algo que precisa ser melhorado. E aí a gente precisa examinar muito a nossa vida. Por último, aqui diz: somos povo de Deus em nosso tempo, portanto, caminhemos sendo amados e amando o Senhor, e agindo em nome de Deus para com os nossos semelhantes e para com o restante da criação. Então essa lição tem um tema muito correto, né, irmãos? O desafio. É um desafio. Desafio da obediência. De cumprir o mandato espiritual, social e cultural. De sermos conforme fomos criados por Deus. Deus assim nos abençoe.